Romanos 15, versículo 7. A tradução que eu tenho aqui em mãos diz o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Os irmãos, se assente aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Não vou gastar muito tempo na introdução, já vou direto ao versículo. Glórias a Deus, para que a gente possa extrair aqui da palavra verdades para a nossa vida, verdades essas que, se a gente colocar em prática, vamos estar debaixo daquela promessa que quem está firmado na rocha, pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas a casa permanece de pé. Amém? Em tudo na nossa vida, Jesus é o nosso maior modelo. Em tudo. Aqui a Bíblia vai dizer que nós temos que acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E Ele nos acolheu com um propósito principal: a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando esteve aqui na terra como homem, Ele foi tentado em tudo, porém Ele foi tentado sem pecar. Cada um de nós aqui temos uma fraqueza em uma área da nossa vida. Cada um de nós aqui é mais propenso a pecar um tipo de pecado específico, né? Tem gente que é mais tentado na fofoca, outro é mais tentado na mentira, outro é mais tentado nas áreas sexuais, outro é mais tentado na área financeira. Mas Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecar. E o texto vai dizer que Ele entende os nossos desejos, Ele entende as nossas fraquezas, mas a Bíblia também vai dizer que Ele, pelo Espírito Santo, nos capacita a viver uma vida de vitória sobre o pecado. Assim como Ele viveu uma vida de vitória sobre o pecado, Ele quer também que nós vivamos uma vida de vitória sobre o pecado. Aleluias! Assim como no mundo natural, os filhos copiam os pais, principalmente pelo que eles veem, muito mais do que aquilo que eles escutam. Geralmente, a família que grita muito, o pai não precisa falar para o filho: ó, grita que isso é bom. Ele vê e copia. Geralmente a família que vê o pai e a mãe xingar, geralmente ele vai fazer isso. Os filhos que ainda têm o costume de ver os pais ajoelhados ou em casa ou na igreja para orar, eles também, vez ou outra, sem falar nada, chegam e ajoelham. Porque, como diz um certo pregador, 1 grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de palavras. Glórias a Deus. E é fato que os nossos filhos nos imitam, é fato que os nossos filhos nos copiam, principalmente naquilo que é errado, né? Porque parece que já vem da descendência, já vem no nosso DNA da descendência de Adão. E no mundo espiritual, nós, como filhos de Deus, devemos em tudo seguir o exemplo de Cristo. E este ano, a direção da nossa igreja, que está ali em Sobradinho, nos propôs um tema desafiador: acolhimento. Acolhimento é um daqueles temas que na teoria é fácil, mas na prática é difícil. Eu fico vendo a minha mãe, ela ainda não serve o Senhor, como diz as Escrituras, mas pensa numa mulher abençoada para acolher. Depois dessa pandemia, e minha avó também já fez 80 anos em novembro, ela está um pouquinho doente, diminuiu. Mas lá em casa, todo mundo quer ir para lá. Todo mundo, vem gente de tudo quanto é lugar para ir para lá. Chega lá, um bom cafezinho da manhã, um almoço espetacular, no lanche da tarde tem coisa boa, conversa o dia inteiro,
janta, vai dormir de madrugada, e é tudo do bom e do melhor, a casa limpinha, enquanto está todo mundo dormindo lá, ela está lá limpando, lavando as vasilhas. Depois que o pessoal diverte, come, bebe, vai embora para sua casa, ela vai lá dar aquela faxinão na casa, todo mundo quer ficar num lugar que é bem recebido. Então, para quem vê o pai ou a mãe fazer isso, que é meu caso, a gente gosta também de receber. Mas para aquelas pessoas que também não tiveram na sua família essa experiência, é mais difícil, né? Porque nem todas as pessoas têm essa facilidade de acolher. E hoje, no contexto que nós vivemos, é um contexto muito diferente dos tempos bíblicos, que em alguns casos é até perigoso a gente acolher. Naquela época chegava ali um peregrino, rapidamente alguém colocava dentro de sua casa, e a cultura daquela época era o seguinte: se eu recebesse o irmão Caleb dentro da minha casa, eu era responsável pela vida dele. Eu era responsável pela vida dele. Quando eu li a primeira vez aquele texto que Ló recebeu os anjos na sua casa, e aquele pessoal ali de Sodoma e Gomorra queria que Ló deixasse os anjos para fora, para eles se apossar dos anjos, e aí Ló disse o seguinte: não, faz o seguinte, eu tenho aqui minhas filhas virgens, pega elas. Quando eu olhei o negócio aqui lá, eu falei: esse camarada tá louco, velho, da onde? Pega esse pessoal lá, deixa minha filha quieta dentro de casa, meus filhos. Mas é o que era a cultura da época, tanto que isso era forte. Hoje em dia nós não podemos fazer isso, a não ser que for direcionado pelo Espírito Santo. Eu lembro uma vez que eu tinha ido orar no monte, sozinho, e eu estava vindo da oração, aí eu orei lá: Senhor, me usa na terra, me usa na sua obra. E eu estava vindo embora, eu vi um andarilho andando ali, vindo de Utaí para cá, eu estava sozinho de moto, aí Deus, você aí é a oportunidade aí. Aí eu pensei, aí eu aproveitei que a minha esposa não estava lá, levei ela para casa, deixei eu tomar um banho, arrumei uma roupa para ele, levei ele lá no salão do Carlinhos. Você lembra, Carlinhos? Que eu cheguei com o andarilho uma vez, há muitos anos atrás, falei assim: corta o cabelo desse homem aí. Você, peraí, eu vou cortar o cabelo aqui de um cliente aqui e já corto dele. Você cortou o cabelo dele, quando eu levei lá na prefeitura para ele pegar um dinheiro de uma passagem para ir embora para a cidade que ele ia. Não sei se você lembra disso. Só que, via de regra, hoje em dia não é fácil a gente fazer isso, porque a gente sabe que é perigoso, né? A gente colocar as pessoas na casa da gente. Mas uns aos outros aqui, pessoas conhecidas, nosso contexto aqui, quando chega algum visitante, é extremamente necessário a gente acolher eles bem, extremamente necessário. E quando a gente lê o texto aqui, que nós lemos, que é o texto proposto para esse mês de janeiro, que vai falar sobre a missão de acolher, que diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Isso aqui é muito forte para nós, igreja brasileira, entender a Bíblia. Existem grandes desafios. O primeiro desafio é ser cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia é entendida, discernida espiritualmente. Mas entre outros desafios que nós temos para entender a Bíblia, existe o desafio linguístico. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, alguns trechos em aramaico e o Novo Testamento no grego. Então, quando se traduz para a nossa língua, o português, muitos detalhes que enriquecem o texto são perdidos. Exemplo: quando a gente vai ver essa palavra acolher no original, essa palavra aqui significa proslambano. Proslambano é a palavra no grego para acolher ou receber, como foi a versão
lida aqui no começo do texto pelo nosso presbítero João Forte, se não me falha a memória. Essa palavra proslambano, ela significa, em primeiro lugar, tomar como companheiro. Tomar como companheiro. Está aqui o Carlinhos que gosta de pescar, está aqui o pastor Domingos que gosta de pescar. Você não vai tratar um companheiro seu mal, vai. Você vai tratar um companheiro seu bem. Um companheiro seu você vai querer perto. Não é assim, irmã Maria? Vai querer perto. Um companheiro de você. Então, essa palavra aqui significa, em primeiro lugar, tomar como companheiro. Quando entra uma pessoa aqui na igreja diferente, ou entre nós mesmos, nós temos que ter senso de companheirismo uns com os outros. Senso de companheirismo. O Brasil é um país muito abençoado, um país onde nós temos liberdade para pregar a palavra, um país mais rico do mundo em riquezas naturais, tem muitas coisas boas no povo brasileiro, mas uma coisa ruim que tem no povo brasileiro é que a maioria das pessoas ainda tem no seu sangue, na sua mente, a cultura de querer levar vantagem em tudo. Vocês lembram quando começou a pandemia? Um negocinho daquele de medir a temperatura, o povo estava pedindo R$700. Por quê? Porque as pessoas têm, muitas pessoas têm somente a cultura de querer levar vantagem em tudo. Agora, quem é companheiro, quem exerce o companheirismo, ele não vai fazer isso. Um exemplo, eu estou com um celular aqui, que vale R$500. Eu estou vendo que o pastor quer comprar e ele está querendo comprar urgente, e aí eu vou querer falar assim, não, vou vender para você por 1.000. Se eu for um companheiro, é mais fácil eu vender para ele por 400. E nós, como igreja, precisamos disso. Como eu disse, na teoria é fácil, mas na prática às vezes isso é difícil, porque nem todos nós temos um bom convívio um com o outro, infelizmente. Essa palavra que nós lemos aqui no original, como acolher, ela também significa receber em casa. Aleluias! E isso é algo que eu estava conversando com a minha esposa hoje, e eu não estou dizendo no contexto aqui, do setor universitário em si, mas no contexto de igreja brasileira. Essa questão de receber em casa, como eu já disse, é algo que nós temos que resgatar. É algo que nós temos que resgatar. Na igreja de Atos, a Bíblia diz que eles perseveravam todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Partindo o pão de casa em casa. E isso, irmãos, é o seguinte: um dia eu vi o pastor Lorival pregando, e ele diz o seguinte: se o Rusten me convida para ir lá para a casa dele jantar, glória a Deus, eu vou lá, jantar. Aí passa uns 2 meses, ele convida de novo. Na terceira vez ele convida de novo. Quando ele for convidar a 4ª vez, sessão a comparação, a esposa dele vai falar assim: não, mas só eles que vêm cá, eles nunca convidam nós para ir lá. Que negócio é esse? Isso aí não vai dar certo. Não estou dizendo que é o caso dela, mas no geral é assim. Por quê? Porque é muito fácil a gente ir num lugar ser servido, mas para servir é complicado, É complicado. É complicado por várias partes. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um congresso lá na sede de missões. Era acostumado o quê? No dia do congresso, acordava ali. O congresso geralmente começava às 8h30, acordava 8 horas, chegava lá, cultuava, descia para o refeitório, enchia a barriga e ia embora. Primeira vez que eu fui fazer um congresso, fora o tanto que eu fiquei correndo para lá e para cá antes, 6 horas da manhã eu estava lá na horta do irmão Luciano para pegar alface, porque tem que colher na hora para fazer salada. Aquela correria, depois que todo mundo almoçou, eu tinha que ficar lá para lavar as vasilhas,
E às vezes a gente tem essa questão de não receber a pessoa em casa, eu estou falando isso porque essa palavra colher também significa receber em casa por causa disso, porque você leva a pessoa come, bebe, depois que a pessoa vai embora, você tem que lavar vazia, tem que limpar a casa. Geralmente a gente faz isso ou na janta, que vai ficar uma trabalheira, se você não fazer tudo naquele dia, você vai parar à tarde, no outro dia tem que acordar mais cedo, ou dia de domingo, que você vai ter que sacrificar a sua tarde para dar um grau nas coisas, principalmente a dona de casa. E isso exige de nós o que? Renúncia. E muitas vezes nós não queremos isso. Mas Cristo, irmãos, fez isso e muito mais por nós. Fez isso e muito mais. Glórias a Deus. O pastor tem que receber a sua ovelha na casa dele para comer na mesa dele. E a ovelha também tem que honrar o seu pastor e levar ele na casa dela também. Não só entre assim, mas entre nós mesmos. Eu mais minha esposa, de vez em quando a gente está começando a fazer isso aí. Dá um trabalhinho, mas é bom, é gratificante. Principalmente quando você leva uma família só. Porque você conhece, todo mundo tem uma história. Se nós fôssemos abrir aqui, a oportunidade, todo mundo tem história. Principalmente igual as irmãs ali, que já são de mais de idade. Eu gosto muito de ali conversar com o irmão João. Ele começa a me contar os testemunhos ali, eu fico impactado e eu chego lá, vou contar tudo para minha esposa, porque eu me sinto inspirado. Todo mundo tem uma história. Às vezes alguém vê esse casal e pensa assim, já passou a época deles, vai conversar, irmão, vai ver as histórias, as experiências. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o irmão, mas eu tenho certeza que se eu conversar, vou aprender muito. Gostava de ir lá no presbítero Jovelino, e isso é bom, porque quando você recebe em casa, você tem um tempo de conversar, de trocar experiência, de orar junto, né? E é importante isso, glórias a Deus. Tem os riscos, né? Tem os riscos. Tem pessoas que às vezes vai na sua casa, come da sua mesa, te inveja e quer te fazer o mal. É o caso de Judas. Mas nem por isso, Jesus, sabendo de tudo aquilo, ele deixou de convocar Judas para comer com ele e nem para fazer parte da vida dele. Quando Pedro falou para Jesus, você não vai morrer não, Deus me livre, aconteceu um trem desse. Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque naquele momento Pedro estava querendo tirar Jesus do propósito, que era a cruz. Agora quando Judas deu um beijo nele, ele falou assim, amigo, com um beijo me traíste? Por quê? Porque com a traição de Judas, Judas estava levando Jesus para o propósito, que é a cruz. Então, às vezes são pessoas que você vai cuidar, você vai fazer bem para elas, vai te fazer mal, mas faz parte da vida do crente. Para ele ou para ela, se não mudar de vida, vai gerar condenação, mas para nós que vamos oferecer o nosso melhor, vai gerar um eterno peso de glória. Essa palavra, glórias a Deus, representa conceder acesso ao coração. Isso aqui é forte, irmão. Nós crentes, quando nós vamos acolher alguém, nós temos que conceder acesso ao nosso coração. Hoje nós vivemos muito bombardeados pelas teologias coaches, pelas teologias humanistas, e hoje o que eles ensinam é assim, se a pessoa me ligar eu ligo, se não ligar eu não ligo, se a pessoa fizer o bem para mim eu faço em dobro, se quiser o mal eu faço em dobro. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala o quê? Que Jesus, até mesmo aqueles que deram as costas para ele, ele amou. Quando você vai olhar no Evangelho, Jesus faz uma proposta para aquele jovem rico largar tudo, dar para os pobres que ele teria um tesouro no céu. A Bíblia vai dizer em um dos evangelhos que aquele jovem foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. E o texto vai dizer que Jesus o amou. Até aqueles que viraram as costas para Jesus, eles
Ele os amou, aleluia, glórias a Deus. E eu fico, quando a gente fala sobre amor, é quase que impossível fazer a comparação de uma mãe com o filho, né? Uma mãe com o filho. A mãe acolhe bem o filho, por quê? Porque ama. Porque ama. Lá em casa, muitas vezes, os meninos começam a correr para lá, começam a correr para cá, e eu falo assim, ó, para com essa bagunça aí. Não fica correndo de meia, não, que você vai escorregar, vai cair. Para com isso. Aí de repente só escuta o barulho, bum, cai lá, bate a cabeça. Aí eu falo assim, bem feito. A mãe vai lá, pega, coloca no braço, adula, cuida. Por quê? Porque ama, é o cuidado dela. E nós, irmãos, às vezes o nosso meio está precisando disso. Às vezes na hora que nós mais precisamos um do outro, de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto, a gente faz o que? Ir lá e, como diz o goiano, descer o pau, né? Eu falo isso por mim mesmo. Nós precisamos amar mais, nós precisamos cuidar mais. É certo que no amor existe correção, no amor existe confronto, mas quando você confronta por amor, quando você corrige por amor, as pessoas aceitam. Quantas vezes eu já subi num culto para confrontar as pessoas, mas sem amor? Ninguém recebe. Mas quando você explica para a pessoa, eu estou te falando isso, porque eu quero ir morar no céu com você. É igual o filho. O filho às vezes faz uma bagunça, você vai lá e disciplina, você espera ele chorar um pouquinho, chega lá e diz, ó, meu filho, eu fiz isso porque eu te amo, que eu quero o seu bem, que eu não quero que daqui a pouco a polícia venha ali e te bate, eu não quero que daqui a pouco as pessoas não queiram te receber na casa delas. Amém? Então essa palavra no original significa isso, conceder acesso ao coração. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Glórias a Deus. Então quando a gente se eu ofereço acesso para o pastor Domingos ao meu coração, eu estou dizendo que o pastor Domingos para mim é um tesouro, é algo valioso. E algo valioso você cuida bem. Um dia eu fui pescar com o Ebinho, ele falou um negócio assim para mim, assim, qual que é o tipo de pessoa que você menos gosta? Se você esse tipo de pessoa não quer ter junto. Aí eu pensei um pouquinho com ele, ladrão. Ladrão eu acho complicado, porque eu acho muito doído alguém ir lá, trabalhar, ralar para comprar uma coisa, para outra pessoa chegar lá e tomar. Principalmente quando é assalto, né? Que é o roubo mesmo, que tem um furto, a pessoa sai e o roubo, que fica um trauma na cabeça da pessoa, né? Aí eu falo assim, pois é, nem para um ladrão você pode falar, aquele ali não vale nada, porque o sangue de Cristo foi derramado também por ele. Então nós temos que entender isso, irmãos. Nós somos valiosos para Deus, e se nós temos a mente de Cristo, nós vamos entender que as pessoas são valiosas. E aqui eu termino essa parte aqui sobre o que significa a palavra colher. A última significado dessa palavra aqui no original é tomar para si mesmo. Quando Jesus estava prestes a entregar o seu espírito ali naquela cruz, ele olha para Maria e olha para João, que foi o único que ficou lá até no final lá. Ele saiu, fugiu um pouco, depois ele voltou na crucificação. Ele diz para Maria, toma aí, este aí é seu filho, toma aí, essa aí é sua mãe. E isso, no original que o texto está dizendo aqui, é isso, que acolher é tomar para si. Tomar para si. Se você tem algo valioso, você vai deixar de qualquer maneira? Você tem um sonho de comprar aí uma Hilux mais completa, você compra, você vai deixar de qualquer maneira? Não vai. Você vai zelar, porque você tomou para si, você vai entender que ele é como valioso. Então, eu disse que na teoria é fácil, mas na prática isso aqui é difícil você tomar para si. Um dia eu admirei uma atitude da irmã Valdice. Ela me chamou, eu e minha esposa, falou assim, eu vi uma mulher ali
na praça, conversei com ela e eu senti de ajudar ela. Vamos lá? Ela falou que estava com fome. Nós fomos lá para encurtar a conversa. Nós oramos com ela na porta de um bar. Ela endemoniou lá. Nós expulsamos o demônio dela. A irmã Valdice levou essa mulher para dentro da casa dela. Eu fiquei impressionado, irmão. Uma mulher endemoniada. Ela encheu o porta-malas de bagulho lá do Goiaginho lá, que nem teve jeito de fechar. Porque você sabe que essas pessoas assim, eles carregam tudo quanto é trem de bagunça, né? Foi colocando aquela sacaiada, aquele carrinho, aquele tanto de trem de barraca e tudo. Cheguei lá, deixei lá. Eu fiquei tão preocupado que eu coloquei um crédito no celular da irmã Valdice. Falei para ela, se ela tranca o quarto, que é pessoa endemoniada, né? Quem não conhece. Então o que ela fez? Ela pegou aquela mulher e tomou para si, cuidou. E eu fiquei admirado. E nós precisamos tomar uns aos outros para si. Não é só pegar e colocar dentro de casa, mas é pegar e colocar, como se diz o assembleano, debaixo do joelho. É lembrar daquela pessoa, é cuidar daquela pessoa. E isso para nós é um desafio, mas que nós precisamos colocar em prática. Glórias a Deus. E aqui eu parto para a parte B do versículo, que ele vai dizer que nós temos que acolher uns aos outros, como Jesus nos acolheu. Como Jesus nos acolheu? Em primeiro lugar, Jesus nos acolheu sem nós merecermos. Eu trabalhei na frente da assistência social, acho que 3 anos, com a minha esposa, se eu não estiver enganado. E de vez em quando eu falava para ela, se você for dar alimento só para quem merece, é complicado, né? Muitas vezes na família tem uma pessoa ali que está passando necessidade, aí em volta da família tem um tanto de gente, pessoas novas que não quer saber trabalhar, só quer beber, o marido não quer saber trabalhar, mas às vezes tem uma criança. Aí você pensa, olha, o cidadão não quer saber trabalhar, os jovens, os adolescentes não querem saber trabalhar, mas você vai deixar a senhora passando fome? Você vai deixar o filho passando fome? Então vergonha é para eles, né? Quem vai ter que prestar conta disso aí é eles. Mas a gente vai lá e ajuda mesmo sem merecer. Por quê? Porque Cristo nos acolheu sem nós merecermos. Sem nós merecermos. Quase todo culto de Santa Ceia eu choro muito, porque como é um culto em memória, eu passo um filme na minha cabeça, as coisas que eu já fiz na minha vida, e eu choro, porque tem coisas que eu fiz na minha vida que até eu tenho vergonha só de lembrar. Como que eu era sem juízo daquele tanto. Mas Jesus, naquela época, eu acredito que ele olhava e pensava assim, vai chegar o tempo que ele vai largar de ser um escravo do diabo para me servir. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, ver isso. Nós precisamos ver isso. Quando aquela mulher foi derramar ali o seu bálsamo aos pés de Jesus, aquelas pessoas ali viam nela uma pecadora, mas Jesus via nela uma adoradora. Glórias a Deus. E nós, irmãos, eu falo por mim mesmo, muitas vezes nós somos preconceituosos. Às vezes a gente fala assim, a pessoa faz isso, faz aquilo, aí chega aqui na igreja, dá glória, pula, né? Fala em língua estranha, glórias a Deus. Mas quem sabe, né? Quem sabe essa pessoa está enquadrada naquele versículo que diz o seguinte: a quem muito é perdoado, muito ama, né? E aqui, segundo ponto, como Jesus nos acolheu? Jesus nos acolheu renunciando um trono de glória para sofrer aqui na terra para nos acolher. A renúncia, irmãos, faz parte da nossa vida, ou deve fazer parte da nossa vida em todo o tempo. O pastor Domingos disse aqui para mim assim, na hora do louvor, que ele está buscando de Deus a alegria, né, e o poder do Espírito para servir a Deus. E muitas vezes eu me pego questionando, Senhor,
Em toda a época da história bíblica, o povo tinha poder de Deus. Em toda a época da história bíblica, da história da igreja, nesses quase 2000 anos, né, de cristianismo depois que Jesus morreu, muitos homens e mulheres cheios do poder de Deus. E hoje a gente não vê assim como a gente vê na Bíblia, milagres naquele porte, né? Eu gosto de escutar as biografias desses grandes homens de Deus dos últimos séculos. O último a morrer foi o Billy Graham, mas antes dele teve outros, né? John Wesley, John Knox, Charles Spurgeon e tantos outros. Eram homens que tinham uma intimidade com Deus tão grande, mas tão grande, que a gente ouve as histórias deles. Quando você vê aquele livro Heróis da Fé, você fica pensando, o Espírito Santo de Deus não mudou, porque Deus é imutável. As promessas de Deus não mudou. O que está acontecendo? A conclusão que eu chego é porque nós não temos o mesmo nível de renúncia do que eles, e muitas vezes a gente gosta demais de reclamar. Por quê? Porque nós somos, como eu disse antes, bombardeados por ideologias mundanas, que muita gente acredita que não pode acontecer coisa ruim com o crente. Muita gente pensa que não pode acontecer coisa ruim com nós. Só que quando você vai olhar os homens que mais foram usados por Deus, foram os que mais sofreram. Olha Jesus, olha Paulo, olha os apóstolos. Aí eu vou olhar ali as biografias desses homens. Os camaradas curavam milhares de pessoas e morria doente. Outra hora a mulher estava doente. Os camaradas oravam centenas de pessoas prosperavam. Esse camarada era pobre, vivia de doação. Por quê? Porque eles entendiam que a pátria deles era o céu. Aleluia! E eles renunciavam seus próprios prazeres, renunciavam seus próprios desejos para quê? Para acolher os outros. Tem um lá que chama William Marion Branham. Ele chegava nas reuniões, pregava para milhares de pessoas. Ele começava a orar depois do culto, ia 3, 4 dias orando. Ele orava 6, 7 horas, aí não aguentava, ele deitava lá num lugarzinho lá, dormia umas 2 horas, comia alguma coisa. Na hora que ele levantava, a fila estava maior que antes. Orava 6, 8, 10 horas, deitava de novo e com dor no estômago, cansado, dormia. Mas às vezes a história vai dizer que ele nem conseguia dormir, tanto que a cabeça dele ficava assim. Ou seja, ele estava se desgastando para quê? Para acolher o próximo, para ajudar o próximo. E nós, irmãos, se nós quisermos viver um avivamento, nós temos que estar dispostos a renunciar. Jesus renunciou a um trono de glória para nos acolher. E eu sempre tenho dito isso, às vezes a gente não tem coragem de renunciar nem 24 horas de refeição para jejuar por alguém. Às vezes nós não temos coragem de renunciar nem 2, 3 horas de uma tarde, domingo, para fazer uma visita para um irmão que está sumido. Nós somos bons em terceirizar, eu falo por mim mesmo, terceirizar responsabilidade. Não, o pastor vai lá. Não, os obreiros vão lá. E contar um testemunho pessoal, quando eu fiquei ali machucado, 1 ano sem poder andar, um dia nós conversando lá, aí saiu esse assunto, o pessoal não vem cá. Eu falei assim, amor, mas nós não visita ninguém. Nós não visita ninguém. Como que nós vai querer cobrar algo que nós nem mesmo fazemos? Então, esse tema é um tema realmente desafiador. E eu já passo aqui para o último ponto, que como Jesus nos acolheu, Ele nos acolheu sem esperar nada material em troca. Nada material em troca. Ele esperava sim a nossa fé, a nossa fidelidade, mas ele não esperava nada material em troca. Jesus falou assim, quando você for convidar alguém para comer na sua casa,
Você não convida uma pessoa rica, não, porque depois ela vai te agradecer convidando você para ir lá. Você convida alguém que não tem como te retribuir, e o Deus, o Pai que está no céu, te retribuirá. Aleluia. Tiago diz o seguinte: se chegar alguém rico na sua igreja, anel de ouro, você não coloca ele no lugar de destaque e pega o pobrezinho e coloca ele lá debaixo do estrado dos seus pés, não. Porque Deus não nos ama com acepção de pessoas. E é algo, irmãos, que nós temos que aprender. É algo que nós temos que aprender. Porque às vezes chega uma pessoa aqui